Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Menezes. Esse é mais um podcast Papo Conteúdo. E hoje a nossa convidada é a Paula Sena. Eu vou falar rapidinho sobre ela. Ela é especialista em ativação da vida, autoestima e maturidade emocional. Isso é uma das coisas, né, Paula? Tem mais aí, né? Tem mais, tem mais. Totalmente, Olha meu só. povo! Vocês Boa estão... tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai ter gente vendo de todos os E horários. de madrugada Vai ser também, uma viu? live muito poderosa. É isso aí. Mas antes do bate-papo, já viu que o negócio vai ser quente, né? Mas antes do bate-papo, deixa eu pedir para vocês, por favor, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, que isso ajuda a distribuição no YouTube, e também se inscreva no canal aí para ter os novos vídeos. Mas vamos lá, já viu que o negócio aqui tá quente? Paula, E obrigado. ativa o sininho da notificação para Exatamente, você aí, ó. receber outros vídeos, outros conteúdos desse canal, que ó, é papo e conteúdo, hein, gente? É isso Hoje aí. em dia, né, Marcão, na era da superficialidade, ter um canal como o seu, parabéns, que traz conteúdo de valor, que traz profundidade para vidas, é um marco histórico, isso é revolução de verdade. Quero Muito te bom. parabenizar por essa atitude, por esse local, por essa disponibilidade, e agradeço você, sua equipe, seu time, as pessoas que já chegaram por aqui, vocês são todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, se sintam em casa, gente. Isso Chega aí. aqui na É isso sala de aí. casa. Show de Vamos. bola. Bom, Que delícia. eu que tenho que te agradecer por você estar aqui com a gente, esse alto astral todo. Eu vou ficar até quieto, porque depois disso tudo, o pessoal não vai querer nem vai trocar. Falou, Marcos, sai você e deixa ela para cuidar do podcast. Mas, Paulo, eu queria que você falasse. Eu conheci você recentemente no evento que nós participamos, né? Que nós fizemos, Sim. bom, algumas pessoas estiveram lá que estão assistindo, outras não tiveram oportunidade, mas assim, eu tenho para dizer que essa mulher é um foguete. Ela, na hora que foi fazer a passagem de som, todo mundo já olhou e falou, vai começar. A gente falou, calma, gente. Não, ela só está passando o som. Imagina na hora como que vai ser. Mas eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Acho que vai ser muito legal. Fiquei muito interessado em conhecer um pouco da sua história. Eu li um pouco ali também da sua história. E eu conversando com uma amiga comum, com a Gláucia, né? Eu falei assim, nossa, Gláucia, a Paula é uma pessoa animada, né? Tem pessoas que já nascem assim, olha que incrível. Como eu gostaria de ser uma pessoa animada. Ela falou, não, Marcos, não. Ela passou por uma transformação. Eu falei, opa, então peraí, tem uma história que vai render conteúdo e papo, né? Papo e conteúdo, literalmente. Então, eu queria que Totalmente. você se apresentasse para as pessoas, contasse um pouco aí da sua vida, e aí a gente vai bater um papo aqui para conhecer mais aí sobre essa transformação que você teve na sua vida. Bem, eu sou a Paula Sena e eu, primeiro de tudo, sou filha. Filha da fonte criadora de tudo que existe, de tudo que há. E eu atribuo a essa fonte o nome de Deus. Você, Amém. talvez, que está me assistindo, pode atribuir ao nome que você desejar. Eu te respeito por isso. E aqui também é o seu lugar. Mas eu sou filha dessa fonte. Eu atribuo esse nome a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu também sou uma mulher que ama a liberdade, Marcão, pessoal. Eu sou adepta e tenho um valor de liberdade muito grande. E eu acredito de verdade no junto. Juntos, nós somos mais fortes, nós podemos mais. Eu acredito no poder real das conexões da vida. E há 7 anos, mais ou menos aí, eu sirvo a vida. Eu costumo dizer que o meu legado é serviço. Então, eu estou servindo a vida como coach e mentora especializada em mulheres, tá? Eu tenho esse foco e eu sou coach e mentora na área dos relacionamentos e poder feminino. E a minha especialidade é autoestima, maturidade emocional. Eu também sou comunicóloga. Eu ativo as mulheres no poder da comunicação, do posicionamento, da liderança delas. Aquelas mulheres, sabe, Marcão, que tá com vergonha de fazer vídeo, Ixi, tem aí uma sei. questão de imagem. Ai, Paula, eu não sei falar em público, com autoridade, confiança, energia na voz. Ó, eu sou essa pessoa que posso trazer essa ativação para a sua vida. Então, Marcos, eu costumo dizer que eu ativo as mulheres na vida pessoal e também na autonomia, tanto da vida quanto dos negócios delas. E, além de tudo isso, eu sou palestrante ativacional,
Também sou escritora, tenho um livro digital chamado Como Se Priorizar Sem Culpa e sou coautora de uma obra que foi lançada em 2017, Coaching a Hora da Virada, que é uma enciclopédia de autoconhecimento. Também sou voluntária social, sou idealizadora de uma imersão chamada O Poder é Seu e também sou idealizadora de um grupo de negócios Conexão Autêntica. Ó, certeza que as redes sociais vão passar por aí. Você pode me seguir nessas redes. Vocês serão todos muito bem-vindos. É um bocadinho de coisa que eu faço nessa vida. Eu estou servindo a vida nesse lugar. E eu costumo falar que eu ensino uma pessoa que passa por esse caminho junto comigo, que me permite esse processo, Marcão, nunca mais vai deixar de impactar a vida. Show. Quem passa pelo processo da Coach Paula Sena sempre vai ser notado por onde passar, vai encantar, vai magnetizar pessoas, show, vai cumprir diferença, vai cumprir legado diante da vida. Essa é a minha missão e eu a cumpro com muita honra e felicidade. Nossa, puxa vida, show. Eu confesso para você que tem homens também que vão se interessar, viu, Paula? Falou, Paula, como é que eu faço para aprender isso aí? Eu não vou mentir para vocês não, viu? Eu atendo. Mas é dentro de um lugar também, né? Eu não esqueço dos homens, eu honro a energia masculina, acredito no equilíbrio dessas duas energias, né? Nós somos o Adam, além de tudo, na perfeita criação, Deus faz o início de tudo. Adam, mulher e homem, né? Faz ali a sua imagem e semelhança. E depois, né, de todas as circunstâncias da humanidade, das escolhas que a humanidade levou para si, é que a gente se torna aí específico e desequilibrado até nessas duas energias que são tão poderosas e que em desequilíbrio trazem tantos aspectos sociais complicados. Então não é para o homem ser melhor que a mulher e nem a mulher ser melhor que o homem. Nós temos autoridade no sentir e na razão. E quando a gente se equilibra nas duas energias que temos, viu, Marcão? Os homens têm a energia feminina e masculina, sentir e razão. Mulher tem energia feminina e masculina, sentimento e razão. O desequilíbrio disso está fazendo que a gente viva a vida sem brilho, acuados, com medo, pensando na opinião do outro. O que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. É isso mesmo. E aí a gente deixa a nossa identidade de imagem e semelhança. A gente deixa a nossa identidade de próspero, de herdeiros, de infinitos. E aí a gente vai se apagando. Por isso que eu existo, Marcão, para ativar. Ó, acorda, meu povo! O tempo tá passando na velocidade. Ó, acorda para tua vida. Muito bom, legal. Bom, Paula, mas vamos começar então. Ótimo, obrigado aí por tudo que você falou, foi muito, muito interessante, muito profundo. Me fala quem era a Paula Sena antes. Vamos conhecer um pouco da Paula Sena antes dessa animação toda. Como que era você? Aonde você é de São Paulo mesmo? Eu sou caiçara, eu nasci no litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, mas os meus pais vieram para a região metropolitana de São Paulo muito cedo, né? Mas eu sou uma pessoa que você vai se identificar e muitas pessoas que estão assistindo também vão se identificar. Eu sou aquela pessoa que, diante das figuras de autoridade da vida, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sempre ouviu assim: olha, você precisa ser alguém nessa vida. Talvez você que está me assistindo e você também, Marcão, já ouviu isso. Tem que ser alguém nessa vida. E quando nossos pais, nossos avós, né, fazendo o melhor que eles podem para nos dar uma boa educação e uma boa vida, eles estão falando de ser alguém, eles falam no sentido de vai estudar, vai trabalhar, não é assim? Ser alguém é estudar, ter uma boa faculdade, ser alguém é trabalhar, ter uma boa empresa, ser alguém é ter um relacionamento de alto valor, ter filhos, ter uma estabilidade, talvez até um concurso público, né? E você
também tem aí uma casa, um carro, uma poupancinha para guardar um dinheirinho, né? Fazer um pé de meia. E eu fui criada nesse círculo. E também, no meio de tudo isso, envolvia um círculo de religiosidade constante, né? Não pode isso, não pode aquilo outro. Eu tinha muito uma visão espiritual de Deus, assim, como se fosse um tiozão, velho, sentado num trono, com um cajado na mão, esperando, assim, o momento certo da gente fazer um pecadão, um erro, para ele dar uma cajadada na minha cabeça. Era assim que eu via Deus, sabe? Então, toda a minha infância, eu sempre fui uma criança muito extrovertida. Os meus pais, eles são comunicativos, são pessoas, assim, mais abertas, né? Então, eu não vou mentir para vocês, eu sempre tive essa extroversão para a vida. Sempre a igreja ajudou muito nesse lugar de cantar, de fazer teatro, de gesticular. Mas o resultado dessa teoria de ser alguém, Marcão, é muito complicada. Porque se você parar para pensar, ter carro, ter casa, ter um pé de meia, ter uma casa na praia, viajar durante, né, na vida, trabalhar, fazer faculdade, isso é ter coisas ou é ser alguém? Hein, Marcão? Ter coisas ou ser alguém? Ser alguém tá lá para trás. É ter coisas, né? Sim. Então, a gente, e eu estou incluindo todos que estão assistindo aqui, foi colocado nesse lugar diante da vida, achando que ter coisas é ser alguém, achando que ter vida profissional é ser alguém, achando que ter dinheiro é ser alguém, achando que ter isso, aquilo outro é ser alguém. Mas, de fato, quem é que ensinou a gente a ser algo diante da vida? Então, eu cresci uma criança inserida no meio de abusos. Então, meu primeiro abuso eu sofri aos 6 anos de idade, com primos mais velhos, né? E eu queria até aqui mostrar para vocês o lugar do abuso e o lugar da violência do estupro, tá? São duas coisas diferentes. O abuso é quando não há o ato sexual em si, a penetração. Já a violência do estupro, ela acontece com a penetração e com o ato em si. Isso é muito importante da gente falar, porque tem muitas pessoas que confundem esse lugar. Assim como o assédio também é diferenciado, mas a gente não vai entrar no assédio aqui agora. Então, o meu primeiro abuso aconteceu aos 6 anos com esses priminhos, né? Que passa a mão, que deita em cima, que tira a roupa. Depois, isso vai trazendo para a criança uma baixa autoestima, e tudo isso gera mais carência, dependência. Dentro do meu lar, infelizmente, da minha casa, né? Infelizmente, tinha muita violência psicológica, muita insegurança, reatividade, né? Os meus pais não tinham um relacionamento muito saudável, então isso replicava para mim como criança, e isso foi sendo levado para a adolescência. Na minha infância também, eu sempre sofri muitos atos de bullying, racismo na escola, que naquela época não tinha esses nomes, né? Não naquela mesmo. época era zoação que a gente falava. Então era cabelo de bombril, sai daqui. Então eu me olhava e falava assim, cara, eu sou branca, mas também não caibo no meio dos brancos. Eu tenho cabelo ruim, como todo mundo fala, e também não caibo no meio dos pretos. E agora? O que eu sou, né? Eu fico aonde? Então, eu cresci uma criança isolada, mais na minha, e eu sempre tinha um sorriso no rosto para mascarar a minha dor. Olha que lugar. Eu sempre colocava assim a piada, o sorriso, porque eu não tinha com quem conversar. Se eu falasse com os meus pais, ó, você tem bolsa na escola, eu estudava numa escola particular, onde a classe social também era diferenciada, então tinha aí uma questão de classe social, tinha uma questão de identidade, tinha questões religiosas, então eram bloqueios em várias áreas da minha vida. E talvez eu estou falando com pessoas que passaram infâncias assim. Sim. Aos 9 anos, eu sofri os meus outros abusos, tá? Já com pessoas adultas que foram acolhidas dentro da minha casa como pessoas da confiança dos meus pais. E, infelizmente, tocavam, abusavam de mim como criança. E aí, fui para a minha adolescência
Não, assim, nunca tratou, nunca teve psicoterapia, não tem com quem falar. Esse era um lugar muito velado há Só muitos anos guardando, na né? sociedade. Quantas mulheres, talvez eu estou falando aqui, até homens também, que passaram por abusos, mas nem identificar, sabiam que tinha alguma coisa errada, mas não sabiam identificar o quão grave isso era para a vida. Nós éramos apenas crianças, né? Sim. E aí eu vou para a adolescência com essa carência, com essa falta de autoestima. E quando a gente não se reconhece, né, Marcão? Não adianta ninguém falar que a gente é bonito, que a gente é Verdade. suficiente, que a gente pode. Ninguém, não adianta as pessoas reconhecerem o nosso valor. Se a gente não entende a nossa identidade, a gente vai acabar se recriminando, se rebaixando, falando mal da gente. E era isso que eu fazia. Por mais que eu era extrovertida, que eu falava, eu tinha uma necessidade de afirmação muito grande. Então, eu dependia do elogio das pessoas, eu dependia que as pessoas me dessem uma atenção exagerada, porque eu queria atenção que eu não recebia muitas vezes dentro de casa. E aí eu ia buscar fora, eu precisava da aprovação das pessoas, eu não me sentia bonita, não gostava da imagem que eu via no espelho, né? Alisei meu cabelo muito cedo, aos 10 anos de idade, então eu perdi total a minha raiz, a minha identidade, porque eu via minhas tias, minhas primas nesse movimento. Consequentemente, aos 14, 15 anos, eu conheci o meu príncipe encantado. E aí eu achava, né? Eu tinha uma crença religiosa também da virgindade da mulher, da castidade da mulher, né? Que isso era uma coisa assim muito importante. Minha mãe ela falava muito: cuidado com os homens, cuidado. Cuidado com os homens, né? Eles são perigosos. E se de repente você for violada, então a sexualidade era. Muitas mulheres até hoje acreditam que não podem se tocar, que a sexualidade é um lugar fechado, que você não pode falar sobre isso. E quando a gente não tem conhecimento e informação, a gente padece. Porque é o conhecimento que norteia a tua conduta. É o conhecimento que norteia o teu comportamento diante da vida. Então, se você não tem o conhecimento, você padece. E Deus fala sobre isso também, né? O povo perece por falta de conhecimento. E eu não tinha conhecimento de mim, ninguém me apresentou isso, então eu tinha que acreditar no que as pessoas me falavam. Então, você não pode ter tudo, nós somos pobres, melhor um passarinho na mão do que dois voando, nunca era farto, era sempre escasso, né? Então, assim, cuidado com os homens. Se você de repente perder a sua virgindade, perder como se a mulher tivesse que entregar isso, né? Como um presente, e isso não é, isso é uma decisão pessoal. Automaticamente você vai ficar numa prateleira esperando um bom moço para te salvar. E isso é muito do conto de fada, né, Marcão? Aquela gata borralheira que está sofrendo. Você vê que as princesas encantadas, elas sofrem. Sofrem. A madrasta bate, ela mesmo. fica pobre. Da nossa época. Hoje já tem outras princesas mais independentes, mais, né, empoderadas. Mas na minha época, e talvez na época de muitos de nós aqui, que já são 30 e a mais, né? A gente via muito essa novela, né? Essa coisa da princesinha do papai. Mas a princesa sofre muito, cara. E apanha, e bate, limpa a casa, e é maltratada. E quem que salva a princesa? O príncipe. É o príncipe, né? Então eu tinha esse lugar. Eu preciso de um salvamento. Eu tenho violência dentro de casa, eu não me sinto amada. Então, na minha cabeça, quanto antes eu encontrasse um salvador, um príncipe, melhor. E olha o príncipe que eu fui arrumar, gente. Eu tinha 14 anos, um rapaz que já tinha 7 anos de diferença de idade de mim, né? Hoje dá nome a isso também, vocês sabem, hoje existe o nome disso, né? De pedofilia, não é menor de idade, gente. Não, você é um homem, procure alguém da sua idade, procure alguém maduro para se relacionar.
Uma criança, uma adolescente, ela não tem maturidade ainda, nem emocional, para uma relação. E eu falo que a minha história, ela ensina. Eu estou aqui trazendo pontos. Se você falar, é só uma história. Não, é alertas, é maturidade. A gente está aqui trazendo insights de conhecimento, porque o conhecimento vai nortear o seu comportamento. E talvez você seja uma adolescente que está me assistindo. Acorda, nega. Fica acordada. Rapaz, adolescente, acorda. Quais são as suas atitudes, né? Isso tudo faz a gente pensar. E aí, Marcão, foi que eu encontrei esse rapaz com 7 anos de diferença. Ele já tinha vivido um casamento, ele já tinha um filho de 2 anos. Olha que príncipe para uma menina de 14 anos. Uau. Mas na minha cabeça, eu era o máximo, porque minhas amiguinhas namoravam adolescentes da idade delas. E eu tinha um homem, né? Um homem vivido, experiente, isso na minha inocência mesmo, né? Sim. E aí, eu fiz 15 anos ali em 6 meses de relacionamento e foi quando eu fui definitivamente estuprada pelo meu primeiro namorado, né? Então, eu passei por esse estupro e quando eu passo por esse momento, na minha cabeça diziam 2 coisas. Ele tem direito porque ele é homem. Olha que lugar pesado. E talvez muitas mulheres estão me assistindo que têm mentalidade assim. O homem é sacerdote, o homem é dono da mulher, o meu corpo nem me pertence, eu sou uma propriedade. Então eu tinha muitas essas crenças na minha cabeça, né? Então, ele é homem, ele já me prometeu casamento, ele não me pediu permissão, mas eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não dava nome, eu não sabia o que era aquilo, né? Eu tinha só 15 anos. Uhum. E aí eu só sabia de uma coisa: sem a minha virgindade, eu só tenho uma opção: casar. E além de tudo, eu via ele como um salvador da violência que eu vivia dentro de casa, psicológica, as brigas dos pais. Uhum. Eu via ele também nesse lugar. E aí foi que eu vivi 6 anos casada com o meu próprio abusador. Nossa. E manipulador. Então, eu passei por todos os tipos de violência que vocês podem imaginar. Física, psicológica, patrimonial, moral. Porque se você, mulher e homem que está me assistindo, acha que só um soco na cara, só um tapa é uma violência, isso não é verdade. Existem muitos tipos de violência doméstica. Então, a pior de todas, inclusive, que foi prescrita como um crime só o ano passado, é a violência psicológica. É quando a pessoa começa a trabalhar a sua mente, né, para te colocar num lugar de inferioridade. Você não é bonita, você não tem direitos aqui, quem manda aqui sou eu. Isso são violências psicológicas. Sem mim, você não pode fazer nada. Eu sou uma pessoa mais experiente, eu sei mais do que você. No lugar do estupro marital, e eu acho super importante falar sobre isso, quantos casais, viu, Marcos, não se dão conta desse lugar? Mulher, homem que está me ouvindo, você que tem um relacionamento, uma aliança, será que você está respeitando o não é não dentro do seu relacionamento sexual? Não é não. Você pode estar lá no bem bom com a tua mulher, cara. Se ela falou, desisto, não quero mais, você tem que parar. Senão você está cometendo um estupro. Isso é muito sério, Marcão. E a gente, como sociedade, como pessoas cristãs, é importante a gente falar disso, sabe? Então, eu gosto muito de trazer essa pauta porque eu vivi isso na prática, eu vivi isso na pele. E eu sou uma pessoa que superou, uma sobrevivente. E eu poderia ser uma estatística. Sim. A minha história, eu tinha tudo para ser uma estatística. Uma mulher dependente de medicamentos para dormir, para acordar, dependente de um divã. Eu tomei uma decisão. E decisão não é sentimento, minha gente. Decisão não é, quando eu sentir de sair. Quando eu achar que os meus filhos... Não, cara, decisão é ação.
é atitude. E mesmo que eu não tinha maturidade emocional, mesmo que eu não tinha esse lugar de força consciente, que força eu sempre tive, mas eu estava acuada, né? Então Sim. eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. E mesmo sem esse lugar, eu tive essa força interna, e também eu acredito que muito de Deus me salvou desse lugar. Eu consegui literalmente fugir dessa situação, correr de tudo isso. Lógico que tiveram vários processos para me fazer e me movimentar para esse lugar. E foi quando eu saí desse relacionamento. E não tem outra forma. Todas as mulheres que são vítimas de violência e que às vezes eu atendo, ou mulheres que não reconhecem ainda que estão na violência e agora talvez possam estar se reconhecendo, eu digo, você que namora, você que é noiva, ao mínimo sinal de um beliscão, de um abuso verbal, você não é nada, você não presta para nada. Corre! Sai desse lugar. Não importa quantos anos você tenha nesse lugar, vai buscar ajuda. Grita para alguém. Corre! Toma uma ação. Ô, Sabe, Paulo, Marcão, isso é você... muito forte. É muito deixa eu te fazer uma forte. pergunta. Você tinha 21 anos na época ou não? Você Quando eu me 6 anos, separei, né? eu fiquei casada há 6 anos, então eu separei ali com 22 para 23 Tá, anos, Marcão, tá? certo. Que eu Tá. me casei com 17 anos, Ah, gente. com 17, Com certo. 17 anos. Então, assim, o estupro acontece com 15. Eu ainda tive mais 2 anos de relacionamento e depois que eu fiz o meu casamento e vivi Certo, esse relacionamento abusivo. certo, Então, são despertares dentro dessa história que são muito importantes para a gente. E tudo isso estava onde? Na falta da minha autoestima, na falta da minha identidade, na falta da minha maturidade. E você sabe, Marcão, que às vezes, e pessoal que está assistindo, a gente cresce de corpo, a gente cresce biologicamente, a gente amadurece no nosso físico. A gente um dia foi criança, adolescente, e agora a gente tem corpo de adulto, certo? sim, E são fases que mudam. A gente também cresce no intelecto. É ou não é? sim. Você vai para a escola, você estuda, você lê livros, você vive experiências na vida, e mesmo que você não senta num banco de faculdade ou de uma escola, você tem experiências que fazem você ser maduro nas suas emoções. Agora, a gente também cresce espiritualmente. Tem pessoas que vão para alguma vertente de fé, ou outras vão para meditação, para harmonia de vida, a atenção à natureza, ao meio, à alimentação, a atenção plena de tudo isso é a nossa espiritualidade. E a gente evolui nisso também. Mas quantos de nós tivemos a oportunidade de amadurecer emocionalmente, mentalmente? É. E esse é o lugar que rege todos os outros lugares da nossa vida. E aí a gente, por muitos anos, acreditou que tudo isso era o quê? Coisa de gente louca, coisa de gente biruta da cabeça. Ah, eu vou no psicólogo nada, coisa de gente doida, né? Ah, Exatamente. eu vou buscar psi. Não, vou falar dos meus problemas para alguém. Imagina, isso é coisa de gente mal resolvido. Não, isso é coisa de gente bem resolvida. A gente sempre buscou autodesenvolvimento. Mas quantos de nós buscou autoconhecimento? É, E quantas pessoas fizeram faculdades que não exercem, sim, cursos que não gostaram, trabalham naquilo que não faz exatamente. sentido? Isso é o que Por mais tem, quê? né? Isso é o que Por mais tem. quê? É, Porque você nem se conhece, você não sabe nem o que faz sentido para a tua vida. Você se desenvolveu, autodesenvolveu, mas não se autoconheceu. E é o autoconhecimento que faz toda a diferença para a vida de um ser humano. E para concluir esse primeiro bloco, que eu sei que você tem outras perguntas, eu quero dizer para você que está me ouvindo: nunca é tarde para se autoconhecer. show. É isso aí. Só se dê uma oportunidade. É isso aí. E para concluir o que você falou, eu lembro que eu comentei com você quando terminou o evento, né? Eu falei assim, Paula, que incrível, hein? Eu até brinquei, né? Que eu falei assim, puxa, olha, eu queria ser como você, mas não é, eu não levo. Aí você falou o que para mim? Marcos, tudo é treinável.
Então, Tudo é eu treinável. cheguei e falei para minha esposa assim, falei, olha, a Paula, eu falei assim, todo mundo, obviamente, todo mundo viu, né? Até quem não queria ver, viu. Brincadeiras à parte. Mas assim, eu falei assim, cara, isso tudo que ela é hoje, né? Até então, como eu falei, eu não conhecia a sua história, mas a forma que você falou, se expressou e tudo mais, eu falei assim, cara, deve ser muito bom ser assim. Mas eu olhei e falei, não, é algo muito distante. Pô, eu não levo jeito, sou um cara mais tímido na minha. Mas como você falou, tudo é treinável, né? Tudo é Tudo é treinável. possível, né? Então não é aquela coisa assim, ai, nossa, olha só aquela pessoa. Tipo, parece que a pessoa está aqui e a coisa lá em cima. É inalcançável, né? Mas é possível, né? Realmente. E não para ser igual a Paula, Não, nessa não. expansão, nesse movimento. Sim, É no seu movimento, sim. é entender como é um movimento. Lembra que eu te falei isso? Marcos, é entender o seu movimento. É como que você se expressa para a vida. E tem uma outra frase que eu tenho ouvido nos últimos dias de um mentor meu, que ele fala sempre assim: quem treina reina. Show. Muito É bom. muito legal isso, Muito né? legal, muito E legal. assim, eu posso hoje querer jogar hóquei. Eu vou conseguir? Vou, porque quem treina reina. É isso Então eu aí. posso aprender hóquei, e quanto mais eu treinar aqui, eu vou ser muito boa naquilo, sabe? Eu vou ser uma especialista naquilo. Então, não existe nada que é impossível para um ser humano. Se um ser humano faz, outro também pode fazer. O nosso grande problema é que a gente vive numa comparação, e Sim, a minha régua, ela não é igual à tua. sim. A minha realidade não é igual à tua. Então a gente é muito. Quem compara, para, né? Se limita, porque a gente não é igual. Nunca seremos. E você pode repetir aí: eu não sou igual a ninguém. Então eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Eu sou único. Eu sou Legal. estratégia, entende? E a gente ainda tem esse lugar, Marcão. Ai, fulano é melhor que eu, ou pior que eu. Cara, sai dessa bolha, meu. Ninguém, eu não sou melhor e nem pior que você. Eu Sim, só sou eu sou exatamente. único. Sabe? A minha digital aqui, ó, não tem nenhuma. Por que que os policiais gravam digital? Porque não tem nenhuma igual, cara. Exatamente. E quando a gente entende esse lugar, a gente para de se comparar, a gente para de se limitar. E é isso que eu entendi na vida. Quem eu sou? Eu agora sou alguém. Eu realmente entendi de ser alguém e não de ter coisas. Enquanto eu busquei ter coisas na minha vida, eu perdia identidade e energia e força. O dia que eu olhei para dentro de mim e aceitei que qualquer mudança, grava isso, gente. Qualquer transformação que você quer viver na tua vida não depende de ninguém. Marcão, eu não posso voltar lá e mudar o abuso que eu vivi com 6 anos. Eu não posso, eu não tenho poder de voltar lá no meu passado e desfazer os estupros que eu vivi. Mas eu tenho autorresponsabilidade para fazer o daqui para frente. Sim, isso E foi aí. isso que eu decidi, Muito sabe? bom. Eu tomei uma decisão. Então, às vezes, a falta da responsabilidade te faz infantil, te coloca nesse lugar imaturo da vida. Você não cresce. É, Você fica esperando pelas pessoas. Ai, se Deus quiser, Deus quer, querido. Deus, ele é pronto, Deus é perfeito. sim. Deus, ele quer abundância. Sabe aquela coisa, Marcão? Você não vai na casa do seu pai e da sua mãe e fica pedindo licença para abrir a geladeira. Abre, é a casa do teu pai, pô. Exatamente. Por que a gente fica com esse negócio cheio de dedo com o universo? Deus é abundante, cara. O universo é abundante. Ele é próspero, é multiplicado. Quem se limita é você. É isso aí. Ai, quando Deus preparar, Deus já preparou, meu filho. Mas qual é o caminho que você está? Qual é a ação que você está tomando para esse caminho acontecer? O milagre, Marcão. E pessoal, o milagre é a junção da sua ação com a ação de Deus. É milagre. Jesus, quando esteve na terra, eu gosto, viu, gente? Não adianta, você não gosta de Bíblia aqui, ó. É um livro milenário, é o livro mais lido do mundo. Então, independente de religião, tem filosofia ali. E Sim, eu sou uma mulher ligada à atualização. Então, quando Jesus veio na Terra, e eu creio nisso, ele sempre fala: o que você quer que eu te faça?
Invadir, ele estava pronto, a bênção Sim. estava lá. Era Se só a a pessoa aí. sabia o caminho dela, é outra coisa. Então, É. às vezes, você está perdendo a tua bênção, a tua transformação, a tua renovação de mente, porque tu não sabe nem para onde você está indo. Você está perdida, perdido na vida. E aquele clichê, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai Não sei. servir. Você vai ficar perdidão, perdidona aí. Então, se encontra. E como é que a gente se encontra? Autoconhecimento. Não é mágica, gente. Não tem pílula, é ação. A mágica é ação. É. E a ação de você olhar para dentro. E aí, Marcão, foi cura em cima de cura, sabe? Aí veio o perdão para o meu pai, veio o perdão para o meu ex-esposo, veio o perdão para os meus primos, veio o perdão para os meus tios, para a minha ancestralidade toda, vem o perdão para minha mãe, sabe? Para toda a Todo mundo. família. E especialmente o perdão para mim. Especialmente o perdão para mim, porque cada um tem a vida que merece. E eu fui responsável pelas decisões que eu tomei. Então, às vezes, a gente vive nessa infantilidade de não bate no peito, chama a responsabilidade, porque não tem como mudar o que te aconteceu. Mas é possível você tomar uma decisão a partir do que te acontece. Muito bom. O que você faz com aquilo que aconteceu com você? Eu não sou o estupro. Eu não sou a baixa autoestima. Entende? Sim, então, sim. como eu não sou isso não me define. Sim. Essa história, ela serve para inspirar. Ela serve para mostrar para qualquer ser humano que não importa a dor ou o estupro ou a violência que você passou, dá para mudar. Show de bola. Dá para viver alguma coisa diferente. Basta renovar a mente. Se você não tem autoridade da sua vida na palma da sua mão, significa que alguém está fazendo isso por você. É. E um dia, meu marido teve a autoridade da minha vida na palma da mão dele. Meu pai teve a autoridade da minha vida na palma da mão dele. Meus professores, meus amiguinhos da escola. Eu dei a autoridade da minha vida na mão dessas pessoas, mesmo que de uma forma inconsciente. Sim. Mas eu estava sem autoridade, sem governo. Então, o que eu treinei, Marcão? E hoje eu posso salvar vidas, eu falo isso. Amém? Deus me usa para salvar vidas. Eu aprendi governo. Eu aprendi autoridade. Aqui, ó, identidade. E hoje eu posso ensinar para qualquer pessoa como ter posicionamento, autoridade, identidade, ativação. Legal. E é isso que eu faço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, aí você falou que aos 22 ou 23 você teve essa situação que você se separou e saiu. Foi nesse momento que virou a chave para você ou depois que você começou a fazer cursos? O que aconteceu depois que você se separou? Você foi morar sozinho? Você teve filho com ele, Paula? Não? Tá. Não. Isso, inclusive, era uma cobrança muito grande, né? Porque a sociedade sempre cobra isso muito da mulher, né? Ninguém dá a oportunidade dela decidir se ela quer parir filhos ou parir projetos, por exemplo. E não deixa de ser um nutrir, né? Eu não tenho filhos hoje, mas antes eu me cobrava disso também. Eu falava assim, cara, eu tenho algum problema, né? E hoje eu entendo que eu tenho o direito de decidir se eu quero esse lugar ou não. E eu escolhi que a minha maternidade, ela não está voltada a gerar filhos. É uma maternidade de pessoas, de projetos, de vidas, entende? Então eu tenho muitos. Eu estou nutrindo a vida de uma forma diferente, eu estou parindo diante da vida de uma forma diferente. Certo. Mas quando eu saí do meu relacionamento, Marcão, como eu ainda estava pautada no ter, eu dei outras cabeçadas, viu? Passei por traições, enganos, porque para quem passa fome, uma migalhinha de pão é muita comida, viu? E eu passava fome emocional demais. E não melhora. Porque quando eu saí do meu casamento, você acha que eu fui procurar uma coach para cuidar da minha vida emocional?
Você acha que eu saí do meu casamento para poder buscar uma psicóloga para olhar para os meus traumas e abusos? Imagina! Eu fui para balada, meu amor, eu larguei Cristo, saí da igreja, falei, agora eu sou livre! Eu era uma mariposa, achando que era borboleta. Nossa. E quantas mulheres e homens estão aí na vida batendo na luz, achando que é borboleta, mas não tem brilho, não tem cor. É só uma mariposa voando diante da vida, achando que é livre. E parece que é mesmo, né? Tem asa, tem casulo, tem tudo. Mas não é borboleta, é só uma mariposa. E aí confunde, né? E aí eu voei igual mariposa diante da vida, achando que era borboleta. E aí eu achava que era um carro, que era um apartamento, que era igreja, que era balada, bebida, que ia preencher os meus vazios. E eu rodei, viu? Rodei nesse universo aí, né? Com falta de sororidade, rodei nesse universo de diversões baratas, superficiais. Nada era muito profundo. Então, levei muita porrada por não cuidar de emoção, por ainda achar que era o ter. Mas quando eu voltava para casa, no meu travesseiro, era choro e lágrimas, era angústia, porque eu não me reconhecia. E eu não sabia por onde começar o processo de mudança. Até que eu encontrei uma empresa de cosméticos e eu vi ali. Mentira, já perdi uma parte importante. Peraí. Eu cheguei num ponto da minha vida em que uma melhor amiga, chegou para mim assim, com pena mesmo. Aquele dia ela teve pena de mim. E ela falou assim: Paula, procura um psicólogo. Procura um psicólogo, amiga, para conversar. E eu falava assim: eu não tô doida, por que você tá falando? Oxi, por que você tá falando isso pra mim? Ela não é uma questão de ser doido. E aí eu, indignada, eu trabalhava no serviço público, eu era comissionada, eu tinha um bom salário, tinha apartamento, tinha uma vida, sabe, Marco? Sabe, galera? Sim. Só que eu não era feliz, eu não estava percebendo esse lugar, né? Eu era conformada. E aí, quando eu fui para o divã, eu era bem no ego, viu? Eu era bem no ego. E eu orgulhosa, não querendo ajuda, preconceituosa, eu ouvi uma pergunta que mudou minha vida. Ele falou assim: o que você faz para se divertir? Pô, olhando pela perspectiva das diversões que eu tinha, sexuais, bebida, balada, eu tinha muita diversão, só que não era. Eu entendi naquele dia que não era essa diversão que ele estava falando. Era o playground da vida, sabe? O que você gosta? O que te satisfaz? O que faz sentido? O que você faz por você? Show. Essa era a pergunta por detrás daquela, né? Daquela, sim. E eu lembro que eu chorei 50 minutos na sala. Nossa. Sem ter essa resposta. Tipo assim, eu não faço nada por mim, eu tô na luz dos outros. Eu tô voando na luz do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. E cadê minha luz? Sabe? Cadê minha cor? Mais pelos outros do que por você mesma, né? Preocupada no que o outro quer, no que o outro vai pensar, dizendo sim para os outros, não para mim. Paula, isso eu falo para você que é uma coisa que infelizmente acontece muito, mais do que a gente imagina. Tem pessoas que eu conheço, assim, que aparentemente você olha e fala: nossa, a pessoa é uma fortaleza, né? Mas é aquela coisa da aparência. E muita gente vive assim. Dentro. Porque ela não sabe dizer não, ela não consegue dizer não por N motivos, ou por motivo de perda, ou por motivo de pensar assim, como você falou, o que vão achar de mim? Né? Eu vi uma vez, eu não sei se foi alguém que falou para mim, eu não sei, foi uma situação assim: mas por que você se arruma para sair? Você se arruma para outra pessoa? Não, pô, estou me arrumando para mim. Eu falei: então sai assim descabelado na rua, já que você não se importa com nada. A pessoa: não é bem assim. Querendo ou não, a gente sempre se arruma para os outros, porque dificilmente eu vou sair com o cabelo todo bagunçado, sem escovar os dentes, sem camiseta na rua. Obviamente que não. Porque obviamente que eu vou me preocupar. Porque a primeira pessoa que olhar para mim já vai falar: nossa, olha o cara ali, que estranho, não escovou os dentes. Não... A gente se preocupa, né?
Não que eu penso assim, eu posso estar errado, tá? Não que isso seja um problema as pessoas a olharem para a gente. Obviamente que você também tem que ter o seu autocuidado, né? É o mínimo. Eu ia entrar Mas, nesse ponto. Você mas pode se não ao arrumar para ponto de. você você pode se arrumar para você entender o valor do autocuidado. Você tem valor, cara. E eu entendendo o meu valor, eu não vou querer estar descabelada para mim, sem escovar os dentes para mim, sem me perfumar para mim. Isso, Isso é valor pessoal. Isso é isso. autoestima. Agora, quando o meu propósito nesse lugar não é o autocuidado, não é o valor para mim, aí é que entra no que você falou. Exatamente. Eu estou no lugar do outro, eu estou preocupado com o outro, e isso me tira energia, isso me tira força, né? É E verdade. sabe, Marcão, nesse lugar eu nunca mais voltei lá, tá? No Paulo, psicólogo. desculpa te interromper. Quantos anos você tinha nessa época? Ai, amigo, já estava ali com uns 26 já. Tá. Foram 3 anos aí rodando, perdendo Até tempo, você. gente, perdendo vida. Mas você chegou aí, então você foi nesse psicólogo que a sua amiga pediu. Sim, fui uma sessão só, Ah, nunca uma mais consulta voltei. só. Certo. Nunca mais voltei. Aquilo virou uma chave, foi o primeiro passo. Uau. E na minha impulsividade, na minha imaturidade, em uma semana eu já tinha me exonerado do serviço público, porque eu entendi o quão infeliz eu era. E aí, Marcão, eu vou dizer uma coisa: não façam isso em casa, hein, gente? Cada um tem Sim, um sim. processo, Pelo amor de tá? Deus. No meu processo, para mim, foi eu vou achar, eu me indignei. Certo. E eu falo que a verdade nos liberta, mas antes de libertar, ela vai indignar a gente. Ela Verdade. vai deixar a gente bem indignado, bem inconformado. Sim, sim. Enquanto não doer nesse ponto, a gente não faz transformação, sabe? É. E aí eu vi o quão infeliz eu era, eu fiquei indignada. E aí eu falei, cara, eu vou encontrar essa felicidade. Sabe aquele filme A Procura da Felicidade? Essa Sei. fui eu. Falei, eu vou encontrar esse trem, custe o que custar. E custou, viu, gente? Não é bonito, não, a gente viver o que a gente quer. Tem gente que acha que é um processo muito. Tem gente que floreia muito o autoconhecimento. Mas olhar para o profundo do seu ser, o humano, a humana que a gente é, não é um lugar bonito. E por isso que muita gente tem medo desse lugar. Tem um filme chamado Coach Carter. Já Vocês assisti. podem assistir. Muito É bom. incrível. É E incrível. o treinador ele pergunta para um dos garotos: do que você tem medo? O menino fala: não tenho medo de nada. E aí, no decorrer do filme, né, que vai acontecendo muita coisa, e no final o menino diz: eu tenho medo de ser grande, eu tenho medo do poder, eu tenho medo de ser luz. O maior medo do ser humano não é de ficar na pequenez, na merda, não, tá, gente? É de estar nesse lugar aqui, ó. O povo tem medo de ser potência. E aí você não nasceu, gente, para ser medíocre, não. Você nasceu para ter potência. Só que 95% do mundo é medíocre. Vive alienado, igual robô, sabe, pela vida. Então, só 5% da população vive alta potência, vive sol. É sol, sabe? Então, Marcão, e pessoal que está me assistindo, quando eu entrei nesse lugar, eu falei, eu vou encontrar essa felicidade. E aí que meu processo de autoconhecimento começa, assim, inconscientemente. Eu encontrei essa companhia, que é a Mary Kay, e aí eu trabalhei lá buscando dinheiro ainda, né? Ah, porque vai ter joia, vai ter diamante, vai ter status, vai ter poder, e eu tinha muito orgulho, então eu queria esse lugar. Só que ganhando financeiramente, eu fui diretora da marca, né? Já estava numa meta do carro rosa, né? Que a gente fala. Mas aí eu estava ganhando uma boa grana e aí eu paguei um curso de coaching para mim. Porque estava começando naquela época a falar de coaching no Brasil e tal. Eu falei, ó, eu já tenho 20, quase 30 anos, 28 ali, né? 29 para 30, já vou fazer 30 anos. Se eu for para uma faculdade, eu tô velha. Eu me achava velha, ó, com 30 anos, né?
E aí eu falei, eu não vou fazer uma psicologia agora, então eu vou entrar no coaching para conhecer um pouco de PNL, Sim. mente, e aí eu vou persuadir pessoas para minha equipe da Mary Kay. Amigo, eu queria ganhar dinheiro. É. Olha isso, olha isso. Eu queria ter, eu fui ensinada a ter, eu não sabia ser. E aí, nesse lugar, foi que eu fiz a minha formação de coach, que não é uma formação barata. Por isso que eu falo, cuidado com essa indústria. Tem gente fazendo cursinho de final de semana achando que é coach, sabe? Vai lá, aprende umas ferramentas, e eu atendo muitas pessoas que falam, Paulo, eu fiz coaching em tal lugar, que é até renomado, mas eu não sei nem por onde começar. Porque não é sobre ter, é sobre sentimento. E eu aprendi isso a duras penas. E aí, na minha formação, foi que eu vi, que eu falei, cara, eu não sei nada. Eu zerei a vida, sabe assim, eu me senti um bebê ali. Nossa. Falei, cara, cara, e aí você fala, eu tô com 30 anos, eu tô nascendo de novo, cara. E aí, 31 ali já, nessa época, e aí eu vi que aí que eu descobri que eu não era, eu só tinha. Só tinha. E aí foi o começo. Foi 1 ano e meio, quase 2 anos, trabalhando em mim, um Nossa. self-coaching que a gente fala. E aí vem uma outra lição para nós. Você não dá aquilo que você não tem. E na vida tem muito pobre ensinando a ser rico. É. Tem muita gente mal resolvida ensinando a resolver. Tem muita gente só desenvolvida ensinando autoconhecimento. Cuidado, gente. Cuidado. A gente não dá para o outro e a máscara cai uma hora e cai bonito, viu? A gente não consegue segurar o que a gente não é por muito tempo. É, isso é verdade. Eu fui trabalhar em mim, eu entendi que era eu. Tudo era minha responsabilidade. Eu estava vivendo a vida que eu merecia. Olha que legal. Todo mundo só vive a vida que merece. É. Então eu pergunto para você aí, É você está duro, olhando a né? sua. E é duro isso, hein? Se Ouvir você isso é está duro, olhando a hein? sua vida aí agora e está falando assim, não, eu não mereço essa vida. Exatamente, Merece! é duro. Eu Você falei, está ô Paula, que história é no essa, lugar que você Paula? quer ficar, É, exatamente, verdade. entendeu? E aí, quando eu entendi isso, eu fui buscar. E aí fui olhar meus abusos, e aí que eu fui olhar minha pior dor, para poder doer uma vez e não doer nunca mais. Entendeu? Outras coisas doem hoje, mas aquilo tudo que eu vivi no passado é só uma cicatriz. Não dói mais, sabe? Show. E aí foi quando eu entendi que através desse lugar, da minha maior dor, eu podia transformar vidas. A violência e o abuso sexual e patrimonial e financeiro e N estupros e abusos que acontecem no mundo, né? Não é só meu. Muitas mulheres, e se a gente for olhar estatisticamente, 98% das mulheres do mundo sofreram abusos, assédios ou violências domésticas, em algum grau, na infância, na adolescência, e o Brasil é o país no 5º ranking de violência doméstica hoje. Então, essa consciência ela é muito importante, porque tudo isso está pautado num lugar: falta de autoestima e maturidade emocional. Eu, Marcão, eu ouso dizer que não existe um transtorno psicológico, desde assassinatos, depressão, ansiedade, pedofilia, suicídios, violências, é, brigas, todos esses transtornos que a gente vê na sociedade, que não estão ligados à falta de autoestima. As pessoas não reconhecem o valor que têm e por causa da falta elas cometem coisas terríveis diante da vida. É. Então, cuidar da maturidade, do pensamento, da emoção, da mente é o primeiro. Deveria ter sido sempre. Então, a nossa geração é uma geração que se levanta para viver coisas novas, algo novo. E você que está assistindo, e até você, né, Marcão, e eu, Sim, que sou uma eterna aprendiz,
Sim. Estamos nessa oportunidade hoje de viver algo realmente novo, entendendo o que faz sentido, entendendo de prioridade, se libertando da culpa. E mais, para concluir, entendendo que tudo que é de mim é importante. Não existe classificação. O medo é bom e a ansiedade é ruim. Não, tudo é bom. O meu medo é bom, a ansiedade é boa, a insegurança também. E a felicidade é boa e ruim, porque um dia eu fui uma mulher muito alegre, eu ri à toa, eu tinha um sorrisão, mas para mascarar a dor. Eu era um bobo da corte e aquela alegria me atrapalhava, me limitava diante da vida. Então, tanto os sentimentos altos quanto os sentimentos baixos, se eles não estiverem em equilíbrio, se eu não entender dessa maturidade, eu posso me limitar no bom ou no pior de mim. Mas tudo é meu. Tudo é meu. E isso é inteligência emocional. Isso é maturidade emocional. É eu pegar tudo que existe em mim, bonito ou feio, e lidar com isso. Lidar, Ótimo. pega, acolhe, abraça, cuida. E a gente não faz ideia de como fazer isso na vida. É para isso que eu existo, para ajudar cada mulher, especialmente as mulheres, né, e os homens dispostos a acolher tudo que faz parte de si. Isso ativa a gente, anima, dá energia, dá força, dá intuição. A gente fica poderoso, a gente fica uau. E o Não, sim, poder sim. não é estar sempre feliz. O poder não é só ter sentimentos bons. É acolher tudo. Bom, luz e sombra. Eu tenho luz e sombra. É lidar com toda essa dualidade, com respeito e muito amor. Muito bom. Show de bola. Bom, uau, né? Uau. Vamos lá, a gente está partindo para a reta final aqui do nosso episódio. Antes de eu fazer aqui eu vou fazer duas perguntas para você. Uma, né? Na verdade, a outra é mais para você deixar suas redes. Eu queria que você, bom, como você falou, que tem a vida não é só feita de alegrias, né? Tem os dois, né? Mas faz parte, né? A gente tem que aprender a lidar. Eu não sei se no meio desse monte de conhecimento que você já estudou, que você já viu, quando você acorda um dia e por algum motivo não está animada, ou aquele dia que parece que está meio, nossa, tá difícil. O que faz você continuar? Você gosta de pensar numa frase, gosta de pensar numa música, num filme? O que faz você continuar? O presente, a vida. A vida da gente é um presente. É um presente. E eu decidi viver todos os dias entendendo esse lugar da graça. Pô, isso me motiva demais, cara. Show. Eu tenho um presente. Todo dia eu levanto e tenho um presente já disponível para mim. Como é bom ganhar presente, né, gente? Sim, oh, é Todo muito bom. dia a gente ganha um presente. Vida. O que eu Show. estou fazendo com isso? Então, quando eu olho e falo, cara, o coração tá batendo. É o simples que transforma, Marcão. Essa é a minha frase. Então, eu coloco a mão aqui, ó, vida. Ó, vida. Eu Muito me bom. abraço assim, ó, vida. Estou sentindo calor. Se abraça aí agora, você, Marcão. Vai, gente, toca aí, ó. Sente essa batida aí, ó. Sim, sim. Respira, respira, Marcão. Vida. Isso me Muito bom. motiva, cara. Muito O bom. que eu tô fazendo com isso? Amanhã pode ser que É, Deus não venha no meu ouvido e fale assim, levanta. Não. Eu imagino todo dia o universo, o ONI, o todo, toda a ciência, todo o poder e tudo que existe vem no meu ouvido e fala: bom dia, você está ganhando um presente. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês. Isso show não de tem bola. preço. Isso não tem preço. Isso tem É, valor. muito bom. Show de bola. Então, deixa aí seus contatos.
Ó, para que as pessoas possam... Você falou no comecinho, né? Eu sempre gosto de deixar no final ali, que a pessoa que acompanha toda essa história, ela poder seguir e poder mandar mensagem, enfim. Você dá mentorias também, né? O Sim, eu cursos e dou tudo mais, hoje né? como que eu resolvo o teu problema. Eu tenho mentorias Certo, de autoconhecimento e poder pessoal. Também tenho mentorias de comunicação para negócios e mulheres empreendedoras, pessoas que querem empreender, né, com maturidade. certo. Então, eu tenho essas duas vertentes. Também faço sessões individuais, atendimentos VIPs. Então, vocês podem me procurar no Poder é Seu. E também, para negócios, o @Conexão Autêntica, tá? Quem quiser também ir lá no meu blog, que é o paulacena.com.br, também estou disponível lá. E tem canal no YouTube, aí você entra lá e vai achar todas as minhas redes. Mas entrando no Instagram, Poder é Seu, você já vai conseguir me achar em tudo quanto é rede social, para você não perder um minuto de mim. Porque quem cola comigo passa de ano, hein, gente? Muito bom. Legal. Eu vou deixar aqui também vai estar escrito aqui também para as pessoas poderem seguir lá. E Paula, só tenho a agradecer. Obrigado por tudo que Eu você também. falou. Foi um bate-papo muito bom, muito profundo, muito reflexivo. Eu acho que mais importante do que a gente ouvir, rever tudo que você falou é partir para ação, né? Sim. Porque senão não adianta. A pessoa ouve e fala, nossa, história demais. Meu, eu também quero isso. E fica, né? Tipo, quero isso. Querer não é poder. E O fica. poder está na ação. Tá na Essa é a ação. verdade. Exatamente. É isso aí. Paula, obrigado. Muito bom mesmo tudo que você falou. Muito sucesso para você. Que você continue empoderando mais pessoas. E é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado Então, eu mesmo vou aí pela sua terminar com a minha participação. frase, Marcão, a frase Show! que eu falo todos os dias na minha rede social. Vocês nasceram para ser plenos e felizes, plenas e felizes. Toma posse de você mesmo agora. Muito bom. Simbora, meu povo, acorda para a Bora! vida. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um episódio. Quero pedir para vocês não esquecer de deixar seu like, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho, como a Paula falou no começo do vídeo, beleza? Pessoal, muito obrigado. Paula, obrigado também. Até o próximo Gratidão. episódio. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.